Vamos conversar com o vereador de Fortaleza, Júlio Brise, que chega para conversar conosco aqui ao vivo. Júlio, vamos começar falando sobre taxa do lixo, esse projeto polêmico que foi aprovado na Câmara de Fortaleza. Isso tem gerado muita repercussão e a mais recente atualização desta situação é que os vereadores de oposição, inclusive você é um deles, eu não diria nem de oposição, né, mas que um tom mais forte em relação a essa situação da taxa do lixo, foram para a justiça para ver se conseguem barrar a cobrança desse novo imposto em Fortaleza. Eu queria que você pudesse atualizar para a gente como é que está essa situação e você acha mesmo que isso é possível, ô Júlio? Explica para a gente. Olha, essa taxa de fato foi um equívoco, né? Como colocou o Camilo Santana, o ministro da Educação. De fato, no momento totalmente inoportuno, a forma que a taxa foi feita também. Você imagina aí que está em casa, você recebe uma cobrança, vamos lá, você recebe a conta de energia todo mês. Aí, a partir de um certo mês, agora você vai receber 2 contas de energia para pagar o mesmo serviço de energia. Você vai achar isso bom, vai achar isso ruim, isso é correto? Na nossa visão, não é. Mais ou menos o que aconteceu aqui em Fortaleza. A população já pagava pela coleta de lixo há 20 anos nesse formato, com a empresa terceirizada, e há 20 anos pagava através dos tributos municipais, do ISS, do ITBI, do IPTU, todo ano pagava e a coleta era feita. Agora o prefeito Sarto, por decisão dele, não foi obrigatório criar a taxa, por decisão dele, decidiu criar a taxa do lixo para cobrar outra vez pela mesma coisa que o povo aqui já pagava. Então a gente foi contra aqui na Câmara, votamos contrários à matéria, discutimos, debatemos, tentamos fazer de todas as formas democráticas e republicanas para que a matéria não passasse na Câmara Municipal, mas infelizmente o governo usou de muita força, teve muita dificuldade. A votação aqui foi 20-18, com várias manobras da Prefeitura, e conseguiram aprovar, infelizmente. Então, agora a gente está mobilizando a sociedade, esclarecendo para as pessoas a gravidade dessa cobrança, a abusividade da cobrança, e entrando judicialmente para tentar derrubar, se socorrer na justiça com os argumentos, que são vários argumentos, para que essa taxa possa ser derrubada. Esse tem sido o nosso esforço para defender o interesse do povo de Fortaleza, que, como eu falei, está recebendo um boleto em casa para pagar por uma coisa que já pagava, por um serviço que já pagava há muito tempo. Então a gente não acha que isso é justo. Bom, Júlio, isso gerou uma grande repercussão, isso na sociedade fortalezense, muitas críticas, eu vejo pelo Twitter, muita gente comentando, muitos comentários negativos em relação à cobrança dessa taxa. E o prefeito Sarto, quando foi interrogado pela imprensa sobre o que ele avaliava já o governo Elmano, ele foi comparar que o governador aumentou o ICMS. Ele tem dado algumas declarações aí que tem gerado mais polêmica ainda. Como é que fica o clima na Câmara aí de Fortaleza, Júlio, com essas declarações do prefeito? E também vi que você foi bastante enfático nos últimos dias, nas últimas sessões, sobre empréstimos, né? A autorização de empréstimo solicitado por ele à Câmara, que a Câmara aprovou e segundo vocês, muita falta de transparência em relação a como esse dinheiro vai ser aplicado. Como é que vocês têm também analisado essas pautas aí na Câmara de Fortaleza? Olha, primeiro dizer que o vereador de Fortaleza ele é pago para fiscalizar o executivo municipal, prioritariamente. Obviamente, o discurso político é qualquer coisa que qualquer vereador se ache que tem que falar e faz parte da política. Mas a nossa função principal aqui é fiscalizar o executivo municipal. Então, primeiro que eu não acho inteligente que o prefeito da capital, no modelo federativo, que depende muito do governo estadual e do governo federal, depende muito de parcerias para fazer projetos, depende muito de diálogo, de articulação, de habilidade política, o prefeito da capital, Sarto, colocando essa questão, tentando rivalizar com o governador do estado. Primeiro que eu não acho inteligente provocar o governador que nem se manifestou sobre a taxa do lixo. Então ele está procurando briga, né, como se diz. Assim como foi na passagem de ônibus, o prefeito Sarto aumentou a passagem de ônibus em 15%, aumentou 60 centavos, é uma das mais caras do Nordeste hoje, e ao mesmo tempo aumentou 25% o dinheiro que dá para as empresas de ônibus, o subsídio chamado. Aumentou 15% a passagem e 25% o dinheiro que dá para as empresas, né? E mesmo assim, a passagem subiu, e ele quis colocar essa culpa também do governador, não assumindo a sua culpa. Não quer assumir sua culpa pela taxa do lixo,
e não quer assumir sua culpa pelo aumento das passagens de ônibus, por exemplo. Eu fui contra aqui também, votei contra. Isso que é um absurdo, que a qualidade não melhorou, a qualidade do serviço do transporte não melhorou. Então isso é uma coisa que, revolta a população. E eu acho que o primeiro ponto, ele criar arenga, criar confusão com o governador do estado e fechar portas não é muito inteligente da parte dele, mas é a forma que ele faz política, né? Quem sou eu para dizer se está certo ou está errado? Só acho que não é inteligente, principalmente nesse momento. Ao mesmo tempo, a taxa foi algo que de fato não tem justificativa, né? O argumento que ele utiliza é que como se ela tivesse sido obrigatória de ser criada, o que não é verdade. A taxa não é obrigatória. Ele poderia ter apresentado para os vereadores, poderia ter dito que de onde vinha o dinheiro, que já vinha todo ano, há 20 anos que a coleta de lixo é paga com o dinheiro dos tributos municipais. Ele poderia ter dito que vai pegar 300 milhões do ISS e vai pagar a taxa do lixo. Ele mandava para cá um estudo de impacto financeiro que até hoje não apresentou, cometendo uma inconstitucionalidade, explicando isso e não cobrando a taxa. Mas ele optou, ele decidiu cobrar a taxa do lixo. Então ele tem que arcar com o ato dele, que foi muito antipopular. Realmente a população está revoltada porque está pagando pelo mesmo serviço 2 vezes, já pagava nos outros tributos, agora vai pagar mais uma taxa sem nenhuma melhoria. Ele não propôs reciclagem, não propôs melhoria para os catadores de lixo, não propôs aumentar a educação ambiental na cidade, nada. Quem faz a coleta seletiva, separando o lixo, né, o que é plástico, o que é vidro, o que é úmido, não recebe nenhum desconto. Para você ter ideia, terrenos vazios aqui vão ter que pagar a taxa. Consultórios e atividades de profissionais liberais que já pagam a coleta específica vão ter que pagar a taxa. Não importa se no apartamento ou na casa tem uma pessoa morando, tem 10 ou tem nenhuma, vai ter que pagar a taxa. Eles, na cobrança, a prefeitura também fez uma marmota. Eles estão pegando a área privativa, por exemplo, um apartamento, e somando com a área comum para dar uma metragem maior e a pessoa pagar uma taxa maior. A gente também entrou com ação popular contrária a essa cobrança, né? Além de entrar nos órgãos responsáveis pedindo que eles entrem com ações de inconstitucionalidade, no caso da PGR e da OAB, a gente está pedindo que eles entrem com a DPF no Supremo Tribunal Federal, assim como os partidos políticos, que a gente está procurando, levando a situação para também eles entrarem no STF. Mas mais do que isso, é preciso que a sociedade se mobilize para dizer que é contra. Além disso, a questão dos empréstimos que você colocou. A prefeitura não tem o costume de debater os assuntos. Todas as matérias, praticamente, da prefeitura chegam na Câmara com regime de urgência e não querem debater com os vereadores, não querem ouvir a sociedade, querem apresentar no dia e aprovar no outro. Nenhum cartório é tão rápido, muitas vezes, como a Câmara é nas matérias do governo. Isso é muito ruim para o processo legislativo, é um desrespeito à Câmara. E esses empréstimos foram apresentados da mesma forma, com urgência, sem debate, e o pior, sem dizer para o que se pretende ser gasto. Imagina, tu mora num prédio, num condomínio, tu mora num algum lugar com outras pessoas, o responsável, o síndico ou qualquer, entra, pega o empréstimo, né, endivida o condomínio, sem você saber a taxa de juros, sem saber se o condomínio pode pegar o empréstimo, não, mas você vai ter que pagar o empréstimo, não interessa. E sem dizer para que é, entendeu? Chega lá, faz um empréstimo aí 10 mil reais e, bom, daí depois você vai pagar comigo, sem eu saber para o que é. Foi isso que a prefeitura fez. E até hoje, a gente não sabe para o que vai ser gasto esse dinheiro. Foi autorizado aqui pela Câmara, com meu voto contrário, pela falta de respeito, falta de transparência, 2,1 bilhões de reais que a prefeitura pode pegar como empréstimo, e a gente até hoje não sabe taxa de juros, capacidade de endividamento da prefeitura, quer dizer, ela pode pegar um empréstimo, o empréstimo é bom, é ruim, ninguém sabe. E principal, para que é que vai ser gasto esse dinheiro? Se a prefeitura conseguir captar esse empréstimo, para que é que vai ser gasto? Ninguém sabe até hoje. A prefeitura não disse. Então, isso é um absurdo total, um desrespeito com o parlamento, e a gente lamenta. Agora, o nosso papel aqui tem sido de defender o que a gente acha que é correto, o que a gente acha que é certo, e defender os interesses da população em primeiro lugar. Tem matérias boas do governo, tem matérias que não são, e a gente tenta fazer o debate e contribuir, porque o nosso trabalho, a gente foi colocado aqui pela população para isso. Júlio, a gente sabe que esse seu posicionamento e essa sua linha também tem um custo político em relação a toda a situação e ao partido que você está, porque o seu partido é o partido do prefeito. Isso lhe trouxe custos políticos? É a primeira pergunta. Segundo,
Houve uma reunião, um encontro do diretório do seu partido recentemente, salvo engano, no último final de semana, e algumas pessoas do partido não foram convidadas, uma delas seria você. A avaliação que eu faço, você se tornou pessoa não grata dentro do PDT de Fortaleza, Júlio? E mais, se essa situação continuar, você pensa em sair do partido? Olha, primeiro que eu estou no PDT, é bom esclarecer, eu estou no PDT há 15 anos, foi o meu primeiro partido, eu saí da Universidade Federal, saí do DCE, saí da Faculdade de Direito e entrei no PDT porque eu quis, pelas bandeiras do partido, eu estudei os partidos. Na época o PDT era oposição à prefeitura, ao governo federal, era um partido, e, bom, não estava em governo nenhum, eu acho, à época, e eu entrei pelas bandeiras, pelas causas da educação, em tempo integral, pelas pautas do trabalhador, né, enfim, então, por acreditar, e militei no PDT, e milito até hoje, fui da juventude do partido, presidente estadual, nacional, e sempre defendi bandeiras claras, né, que são bandeiras do partido, né, e continuo defendendo, mantendo a coerência no que eu acredito. E continuo fazendo isso, né. Infelizmente, a gente sabe que tem várias maneiras de se fazer política, né. Talvez exista um choque geracional. Tem algumas pessoas que são de uma política mais antiga, de uns anos atrás, que pensam que não se pode ter opinião, que não se pode divergir, que não estão dispostas a ouvir quem diverge, porque na divergência muitas vezes é onde a gente aprende, né? Uma pessoa lhe critica ali, você escuta e quem está na função pública precisa fazer isso e reflete. Será que o que ela falou tem razão? Porque ninguém é dono da razão. Ninguém, né? Enfim, a taxa do lixo, por exemplo, é uma matéria que ninguém ganhou. Ninguém ganhou, a cidade não ganhou, a população não ganhou, a gestão não ganhou. Ninguém ganhou com essa matéria, só perdeu. E não se teve espaço de discussão, de ouvir, de dialogar, infelizmente, né? Então, da minha parte, eu mantenho a minha coerência, defendendo as bandeiras e as causas que eu defendi, que me trouxeram até aqui ao parlamento, e infelizmente algumas pessoas não conseguem conviver com isso e preferem fazer a política da perseguição, da ameaça, a política de tentar ver os outros que divergem como inimigos, e logicamente isso tem um custo, né? Quem está na prefeitura, na gestão, tem muita força, e eu sou só um vereador que tenho bandeiras, que tenho ideias e que tento fazer com que as pessoas que me colocaram aqui possam ser representadas, né? Então eu fico triste de fato. Agora, como você falou, teve uma convenção do PDT de Fortaleza. Nos 15 anos que eu estou no PDT, eu participei até hoje de todas as executivas e diretórios do partido, sou muito grato por isso. Minha fala é de gratidão por ter passado esse período, por ter aprendido, por ter ficado 8 anos como tesoureiro do PDT de Fortaleza, que não era um trabalho muito difícil, porque não tem muito dinheiro mesmo, mas eu aprendi bastante sobre isso, e pude dar minha contribuição, e sou grato por isso, né? Mas nessa convenção especificamente, existiu primeiro uma reunião para dizer que todos os 10 vereadores participariam do diretório, seria uma convenção com todo mundo representado, e na sexta-feira à noite, né, a noite anterior à convenção, eu recebi uma ligação dizendo que tinha sido vetado, eu e a vereadora enfermeira Ana Paula, que também é contra a taxa do lixo, tínhamos sido vetados de participar do diretório e, consequentemente, se a gente não serve para o diretório, não serve para participar da convenção também, né? Isso é óbvio, e isso é uma coisa que deixa triste, é uma perseguição desmedida, é uma ação que deixa o partido mais desunido, que enfraquece o PDT e que isola mais ainda o prefeito, que ele, através dessas ações dele de perseguição, que muitas vezes as pessoas dizem que ele faz questão de deixar claro que persegue mesmo e tal, eu lamento, eu não faço política desse jeito, não acredito nesse tipo de política e acho que isso só prejudica o ambiente do PDT, né? Só prejudica as possibilidades de diálogo e as possibilidades de melhorar a gestão, enfim, de ter mais apoio, isso aí enfraquece. Eu fico triste por isso, porque dediquei esses anos ao partido, mas só tenho gratidão pela oportunidade que tive até aqui e lamento pelo momento que o partido está vivendo. Você pensa, Júlio, em uma possível saída do partido por conta de todas essas consequências ou não? Olha, política é muito de momento, né, e muito também, no meu caso, de causas, né, de bandeiras e do que se acredita, mas também de relações, né. Eu acho que a questão aqui não é nem se eu quero sair ou não, mas eu acho que tá tendo um movimento claro, inclusive já saíram matérias na imprensa em algum momento, e o prefeito quer minha expulsão, da vereadora Ana Paula também, ele quer que a gente saia do partido, ele acha que quem não concorda com ele não tem que estar no PDT,
é uma visão assim, meio antidemocrática, né? E ao invés de procurar o diálogo, que eu acho que o poder ele tem que servir para unir as pessoas, né? Quem tem a oportunidade, imagina a honra de você ser prefeito de Fortaleza, é uma honra gigantesca, né? Uma honra para levar para a vida inteira e para você se dedicar do primeiro ao último minuto, de tentar resolver os problemas, de ouvir a população, de poder andar no meio do povo, para poder ser criticado mesmo, elogiado, mas principalmente criticado para você tentar resolver. Porque a cidade tem muito problema, a cidade tem muita pobreza, a cidade tem muita dificuldade. É uma cidade que recebe todas as outras do estado, né? A formação da nossa cidade foi assim, as pessoas vinham nas colônias de toda a cidade do interior para trabalhar, para estudar, e a cidade de Fortaleza foi formada desse jeito também, né? E isso é importante. Então, ter a honra de governar essa cidade é uma coisa que deve ser retribuída com muito trabalho, eu penso assim, né? E sempre ouvi as pessoas do partido falando isso e acredito que tem que ser assim. E não usar o poder para desunir, para perseguir, para maltratar, para humilhar. Eu não acredito nisso e fico triste que isso esteja acontecendo. Então, é mais um movimento de quem está no poder atualmente, de querer perseguir, excluir, de expulsar do partido, de certa forma. Isso é uma expulsão, né? Enfim, uma expulsão branca, aí, uma tentativa, na verdade. E a gente fica triste com isso, mas o importante é o que a gente acredita e seguir firme aí, lutando, apesar das pancadas, apesar de tudo isso, seguir firme, de cabeça erguida, com a certeza de que está fazendo o seu melhor para ajudar o coletivo, ajudar a cidade, o povo da nossa cidade. Ô, Júlio, falando ainda um pouquinho de política, e de toda essa conjuntura, se discutiu muito também nos últimos dias essa aproximação da gestão municipal e do próprio prefeito Zé Sarto a essa ala bolsonarista aqui no estado do Ceará, tendo em vista a nomeação de figuras importantes, né, ligadas a essa turma bolsonarista aqui no estado, dentro da gestão de Fortaleza. Inclusive, se discutiu bastante na imprensa esse movimento dele, né, de por que a gestão, o prefeito José Sarto tem guinado aí para essa ala mais à direita. Como é que vocês na Câmara avaliam esse posicionamento? É uma mudança de rota da administração do prefeito visando 2024, ô Júlio? Olha, mudança de rota da gestão, eu acho que não, porque desde que essa gestão começou, em 2021, há esse aceno, há essa aproximação. Muitas pessoas que apoiaram, por exemplo, o capitão Wagner, que foram contra o Sarto na eleição, já em 2021 assumiram secretarias, coordenações e participam da gestão em funções importantes. Isso só foi ampliando de lá para cá, e isso feito de uma forma não oficial, né? E agora meio que isso está sendo oficializado com a entrada do PL na base, né? Dito pelos próprios membros do partido, que entraram na base do governo, foram nomeados para cargos importantes também, enfim, e há de fato, essa aproximação. E é estranho, de fato, porque na campanha o Sarto teve uma eleição muito difícil, né? Foi apoiado pelo Roberto Cláudio, que foi o maior prefeito que essa cidade já teve até hoje, e teve que ter o apoio da esquerda no segundo turno. Ele teve o segundo turno contra o capitão Wagner e procurou o PT, o PCdoB, o PSOL, o PV, vários partidos, e fez uma aliança crítica, né? Foi um voto crítico de parcelas da esquerda, das pessoas, e ele ganhou com a diferença muito pequena no segundo turno. Era esperado uma diferença maior e ganhou com a diferença muito pequena de votos, 2,5%, 3% dos votos. Foi muito, muito apertada a eleição. E aí realmente de se estranhar ele ter feito esse acordo no segundo turno, ter feito esse gesto público, e na sua gestão ele fazer uma gestão se aliando, recebendo, né, confraternizando com segmentos da direita, de outro grupo que foi concorrente a ele, né? Isso de fato é estranho, e agora isso só se intensificou. Eu confesso que eu não consigo entender esse movimento. Eu também converso com pessoas mais experientes, vereadores da casa que também não conseguem entender esse movimento político, né? Enfim, é algo realmente que deixa todo mundo meio sem entender. Então, bom, eu lamento muito, o partido está indo para esse rumo, né, mais à direita, na verdade, contrário ao que se comprometeu na campanha. E, enfim, com tudo isso, eu já falei isso aqui na tribuna, já falei isso para a imprensa e repito, de fato é algo que não vejo, assim, que não consegue entender, e é meio que uma mudança de rumo em relação à eleição. Em relação à gestão, desde o começo que tem esse movimento e continua agora com mais intensidade. E como é que fica o Júlio Brise para 2024, Júlio, dentro dessa conjuntura toda e tão conturbada em Fortaleza, dada essa relação
de mudança de base? Como é que fica o seu mandato para 2024? Você pensa em buscar a reeleição? Qual é o seu rumo para a eleição do ano que vem? Olha, eu tenho feito o mandato tentando ser útil, né? 100% de presença, apresentando muitos projetos, requerimentos, projetos de indicação. Já consegui aprovar 13 leis aqui nesses 2 anos e 4 meses, então é um número considerável de leis aprovadas de diversas áreas. A gente conseguiu criar o Bolsa Esporte, que era uma proposta de campanha que quase 1.200 pessoas recebem uma bolsa de R$1.200, R$600 ou R$300, atletas e treinadores para fortalecer o esporte na cidade, além dos outros projetos e programas da juventude, vários. Essa gestão não deu continuidade, mas a gente continua lutando para que eles possam ser implementados. Aproveito também, estou lutando por um projeto Fortaleza Solar, para poder incentivar os moradores, através de isenção tributária, a colocar energia solar nas suas casas, mudando a matriz energética da cidade. Faço esse debate. Agora mesmo estamos aprovando a criação da frente parlamentar a favor do hidrogênio verde e das energias renováveis. O Ceará tem feito grandes acordos com empresas de fora para investimento no hidrogênio verde aqui, e Fortaleza precisa ser incluída nessa pauta para gerar emprego, gerar renda e também receita para o município. A gente está fazendo esse trabalho aqui, tentando incluir a nossa cidade, enfim, além de várias outras pautas nos bairros, nas comunidades, o apoio a projetos. A gente está lutando para criar a companhia de dança de Fortaleza, para os bailarinos, para os dançarinos poderem ter um espaço para serem profissionalizados e crescerem, né, para fortalecer a nossa arte e cultura, e tantas outras áreas que a gente vem lutando e trabalhando para contribuir com a população da cidade em primeiro lugar. Esse tem sido nosso esforço, né? Então, 2024, para 2024 ainda falta muito trabalho. O meu foco agora está sendo intensificar esse trabalho no mandato e, obviamente, sempre tentando e sempre mantendo, na verdade, a coerência do que a gente propôs, da nossa história de luta a favor da juventude, do esporte e da cultura, e outros assuntos como o meio ambiente, as energias renováveis, que são pauta do dia e que podem melhorar muito a qualidade de vida do povo do Ceará e de Fortaleza. No Sertão Central, inclusive, tem várias usinas de energia solar relevantes. Isso só vem crescendo no nosso estado e isso precisa ser intensificado, e o nosso esforço tem sido para isso, para tentar ser útil no mandato a favor dos interesses do povo. Essa questão de partido, de candidatura, eu acho que está cedo, né? O PDT ainda tem que se posicionar, tem que ver quem serão os candidatos, tem que saber como a situação toda vai ficar, mas eu acredito que seja bem difícil, né? Esse projeto que está em curso hoje na cidade é bem diferente do que a gente defendeu anteriormente, e a gente teme que conquistas importantes, como algumas que já perdemos, que elas possam ser resgatadas e ampliadas nos próximos anos. Esse tem sido o nosso esforço e continuará sendo. Ô, Júlio, para a gente finalizar, a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores, com a chegada do governador Eumano, do presidente Lula, ganhou muita força, e sobretudo o deputado Xerambuinense Zé Guimarães tem dito que Fortaleza precisa e vai ter um candidato do Partido dos Trabalhadores. Como é que tem sido isso discutido na Câmara? Vocês conversam? Como é que tem sido essas discussões? Eu sei que não é o seu partido, mas nos bastidores, né? Como é que vocês veem essa relação, né, do PDT e do PT? É possível reatar ou não é possível? Ou realmente é cada um no seu cada qual? Olha, a gente acabou de conversar a respeito dos movimentos que o prefeito está tomando já tem um tempo, né? Da sinalização para a direita, de bater no governador gratuitamente, querendo depositar nele responsabilidades que é do prefeito. Então, eu acho, sinceramente, que não é do interesse do prefeito, do Sarto e do pessoal do PDT de Fortaleza nenhum contato ou diálogo com o PT. Pelo contrário, né? Pelos gestos públicos, pelas mensagens, eu acho que eles não vão procurar esse caminho, assim. Pelo menos é o que eu vejo. Eu não posso falar nem pelo PDT, nem pelo PT, muito menos. Então, acho que a Fortaleza caminha para ter várias candidaturas. Acredito que, o prefeito é pré-candidato à reeleição, não sei se o partido vai endossar essa reeleição ou não está sendo feito esse debate, mas eu vejo outras candidaturas, né? Tem a candidatura do próprio Capitão Wagner, que foi o candidato mais votado a governador em Fortaleza, é natural que queira ser candidato. O próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, que apesar de estar na base do Sarto agora declaradamente, tem candidatos, tem pré-candidatos a prefeito de Fortaleza. Eu duvido muito que não terá um candidato próprio, né? Natural que tenha também. Da mesma forma o PT, que tem um governo, que está na presidência da República através do Lula,
também é legítimo pleitear, e se tiver uma candidatura, de fato, será uma candidatura forte, e aí ou ele sendo cabeça de chapa ou não sendo e tal, mas existe um campo político aí que está se aglutinando, que acredito que pode apresentar uma candidatura forte, né? Uma candidatura de centro-esquerda, que pode apresentar uma candidatura forte para a cidade. Tem também outros partidos como o PSOL, que tem figuras valorosas, pessoas de muita qualidade, e outros partidos também que devem se apresentar. Então, acho que ainda é muito cedo, mas pelo que a gente percebe, o caminho deve ser de muitas candidaturas, algumas candidaturas bem fortes, e um debate bem acirrado em 2024 na cidade. Perfeitamente. Vereador Júlio Brise, do PDT, conversando conosco ao vivo aqui no Nosso Ponto de Vista. Vereador, muito obrigado pela gentileza de conversar aqui com a nossa equipe, abrir um espaço na sua agenda para a gente falar um pouquinho sobre Fortaleza e debater um pouquinho desses muitos assuntos, alguns bastante polêmicos, da capital cearense. Respinga lá em Fortaleza, vereador, cai aqui também nos 183 municípios do interior. Um abraço e muito obrigado pela participação mais uma vez.